Leonardo Jardim se irrita após empate com o Vasco e chuta um balde. Técnico faz alerta sobre retornos de Pulgar e Lucas Paquetá. Jornalistas começam a detonar o trabalho do técnico português. E Pedro lamenta apagão do time. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule escama à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente segunda-feira para você e para toda a sua família, uma semana abençoada e de vitória. Bom, vamos falar de ontem do empate, né? Que empate ridículo contra o Vasco. Tomou um gol no finalzinho, aliás, tomou 2 gols no final do jogo, 2 gols ridículos de falha de marcação, sistema defensivo. O zagueiro Léo Ortiz foi eleito ontem o pior em campo, mas o time também não ajudou, o técnico também não ajudou. A gente vai falar muito desse jogo, mas eu queria destacar aqui a brilhante coletiva do técnico Leonardo Jardim. Primeiro ele coloca assumindo a culpa, né, sobre o empate e disse: em relação ao jogo, posso dizer que tivemos 70 minutos, 75 minutos aceitáveis. Fizemos 2 gols, tivemos 1 ou 2 situações, entregamos o jogo ao adversário. Foi aquilo que a gente falou ontem no pós-jogo. Deixamos de ganhar duelos, deixamos de pressionar os corredores. Eles cruzaram com muita facilidade, fizeram 2 gols de cruzamento. O Flamengo tem que jogar, foi a mensagem que deixei aos jogadores. Eu sou o grande responsável por não conseguir que os jogadores mantivessem o nível de exibição nos primeiros 70 minutos. A gente quebrou. O adversário conseguiu reagir e ter o domínio de bola. Disse a eles: quando a gente entra para ganhar, temos que ter mais responsabilidade. É fundamental. Isso tem uma diretriz marcante naquilo que acredito como equipe. Aí o Leonardo Jardim assumindo a culpa, né? E dizendo que os jogadores não conseguiram aí uma grande exibição, né? Manter o nível durante boa parte do jogo e acabaram tomando 2 gols de cruzamentos. Não podemos utilizar 3 meias, 2 lesionados e um suspenso. Com certeza que algum déficit de perdas de bola que aconteceu deve-se muito a adaptações. Alguns jogadores tiveram que jogar por dentro. Plata jogou por dentro. Na parte final, quando reforçamos o meio com jogadores experientes, a minha ideia era ter mais a bola e equilibrar mais o jogo. Não surtiu efeito e acabamos por ser dominados. Mas é importante termos nossos meias, porque nosso jogo está elaborado para jogar com meias, pontas e atacantes. Não é justificativa para empatar o jogo. Aqui ele explica as fases. O jogo tem várias fases. A primeira é: se tivermos a bola controlada, o adversário não vai jogar. A segunda fase: quando o jogador adversário tem esse tipo de lance, temos que eliminar na origem. A gente quer ganhar os duelos, mas eles têm jogadores fortes. A gente não joga contra anões. Muitas vezes, jogadores menos dotados, tecnicamente, têm a valência da agressividade e dos duelos. Os duelos é a parte final da situação. Leonardo Jardim explicando aí as fases do jogo, né? Sobre as substituições, inclusive ele fez 4 e ainda morreu com uma substituição, só que os 4 jogadores que o Jardim colocou em campo, nenhum deles conseguiu contribuir, conseguiu ajudar. O Saul entrou muito mal, teve uma chance de chutar para o gol ou dar o passe para o Bruno Henrique, que estava na esquerda dentro da área, não chutou. Bruno Henrique entrou mal, De La Cruz entrou mal, enfim, os 4 jogadores, né, que o Jardim colocou em campo, ninguém conseguiu aí sobressair. Aí ele diz: em relação às mexidas, foram com o objetivo de segurar mais a bola no meio-campo e ter alas mais rápidos para defender os laterais. Acabou que não aconteceu, mas era a ideia inicial. Quando mexi na equipe, o Plata era o melhor jogador em campo, não tiraria aí uma substituição, poderia mexer em um volante, mas acabei optando por não mexer. Dito isto, gente, a gente só resumiu aqui, tá? Alguns trechos da coletiva do Leonardo Jardim. Eu achei uma baita coletiva, mostra que conhece muito de futebol, né? Foi uma aula, inclusive assumindo a culpa.
Agora, me assustou aqui ele dizendo sobre o Paquetá e sobre o Pulgar. E foi um grande alerta, né? Ele disse que o Paquetá pode levar ainda mais 10 dias para começar a treinar. Ou seja, vai voltar lá perto da Copa, né? Vai voltar, vai fazer um jogo, acabou. Daqui a 10 dias, o Paquetá volta a treinar. Não sabe quando ele volta a jogar. O mesmo vale para o chileno Eric Pulgar. E aí eu digo, sou muito direto sobre isso, né? Você perde Paquetá e Arrascaeta no momento chave da temporada, são os dois criadores ali do meio-campo, talvez os dois principais jogadores ali na articulação e na criação de jogadas, né? O Flamengo vai sofrer, não adianta, o Flamengo vai sofrer. Ontem ficou claro isso, o Flamengo ficou sem poder de criação. O Luiz Araújo não deu certo na posição do Arrascaeta, ele não é meia, ele não cria jogadas, ele é ponta, ele é agudo, né? E o Flamengo deve sofrer aí nos próximos jogos, principalmente com a ausência da dupla, né? Paquetá e Arrascaeta. São os dois principais criadores, né, do time, né? Os caras fazem aí o jogo fluir e é um azar perder os dois nesse momento tão importante. Olha, vamos ver o que o Jardim falou. Ele pregou cautela sobre os retornos de Paquetá e Pulgar, disse que ainda não estão treinando e não sabe quando voltam, né? Talvez uma semana, 10 dias, vamos ver. Tá aí, né, as palavras do Jardim na coletiva de ontem, após o empate em 2-2 com o Vasco. Olha, gente, eu de ontem para hoje estava acompanhando um pouquinho as redes e começou a malhação ao Leonardo Jardim, tá? Alguns jornalistas, inclusive jornalistas de nome, estão detonando o trabalho do Leonardo Jardim como se tivesse perdido 4 seguidas, né? Como se o trabalho do Jardim fosse o trabalho do Zubeldia hoje, do Fluminense, que está na corda bamba para ser demitido, né? E alguns jornalistas que têm bastante engajamento, que influenciam a opinião popular, né? Influenciam a opinião do torcedor. E após o empate, é claro que a gente ficou muito chateado com o empate ontem, só que a gente respira, poeira baixa e tal, fica tudo mais tranquilo para a gente analisar friamente, né? Não com a cabeça quente. Mas ontem o que tinha de jornalista aí acabando com o Leonardo Jardim, com o estilo de jogo do Flamengo do Leonardo Jardim, é um desastre o trabalho do Leonardo Jardim? Seja sincero, deixa aqui nos comentários. O Flamengo não perde há 9 jogos. 9 jogos que o Flamengo não perde. Foi aí dominante em vários desses jogos. É líder da Libertadores da América e é até uma questão mais flexível, né? O Flamengo pode se classificar fácil dessa vez, como das outras vezes. O Flamengo, olha, passou aí um desespero, né, para classificar, ou classificava na última rodada, ou na penúltima rodada. O Flamengo tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, e o Flamengo tem aí a segunda melhor defesa do Brasileirão, além de ser aí, de estar, né, invicto na Libertadores da América. Então eu acho assim, um exagero enorme por parte desses jornalistas que já estão influenciando parte da torcida, fazendo um oba-oba em cima do trabalho do Leonardo Jardim. Que esse time do Flamengo treinado pelo Jardim cede muitas chances ao adversário. Mas a diretoria, quando contratou o Jardim, sabia disso. Sabia que eram estilos diferentes dele e do antecessor, né? Com o Felipe Luiz, o Flamengo não criava tantas chances que cria com o Jardim, mas, em compensação, não cedia muitas chances ao adversário. Com o Jardim, não. O Jardim cria muitas chances, ataca muito, mas também cede muitas chances ao adversário. E aí, a gente procura aqui, né, colocar principalmente o resultado de ontem, né, que a gente deixou escapar aí a vitória, ou como disse o próprio Jardim, a gente entregou o jogo para o Vasco, e realmente o resultado estava nas mãos do Flamengo, e aí por uma série de coisas o Flamengo deixou escapar, e aí a gente tem que ver quem é quem, né? Quando o resultado não vem, é normal colocar aí a culpa nos jogadores, no técnico, e um monte de gente, X, Y, enfim. Bom, mas como assim, analista aí ontem, acompanhando bem o jogo que foi, eu quero dizer o seguinte: nesse empate contra o Vasco, os jogadores têm aí uma parcela bastante considerável. E o próprio Leonardo Jardim nas suas mexidas, né? E o Flamengo baixou as linhas
Quando baixa a ginha, você chama a equipe adversária. E o Vasco já tinha feito o primeiro gol, né? Para empatar não custava nada. E aí aconteceu o empate, que foi comemorado como um título por eles. Os torcedores do Vasco nas redes estão comemorando e muito, estão rindo, estão dançando, estão fazendo dancinha. Eu nunca vi uma torcida comemorar um empate. Tamanha a diferença entre Flamengo e Vasco, né? Então eles sabem muito bem que o empate pode ser considerado um título, porque não ganham do Flamengo há 200 anos. Então tá todo mundo aí, os influenciadores do Vasco aí fazendo dancinha nas redes. Ah, empatamos com o Flamengo, tô vendo a cara de velório deles. Olha só que loucura, o cúmulo. A que ponto nós chegamos um time comemorar um empate contra o Flamengo? É isso aí. Ai, ai. Bom, mas vamos lá. E aí o Flamengo baixou muito, né? O bloco, o Vasco passou a morder, o Flamengo não tava com aquela pegada de clássico, de jogo importante, de 3 pontos, de ganhar para encostar ainda mais no Palmeiras. E aí, essa falta aí de senso aí de urgência acabou sendo punida, né? Pelo adversário, aquele castigo. Quem não faz, toma. Né? E o Flamengo teve algumas oportunidades de matar o jogo, fazer 3-0, ou até mesmo 4-0, parou muito nas mãos do goleiro Léo Jardim e o Flamengo empatou. Mas também não é terra arrasada, não é o fim. Porque se for assim na cabeça desses jornalistas aí, a gente vai ter um treinador a cada jogo. E aí não tem como, gente. Isso aí é futebol, né? Então vamos aí confiar no trabalho do Leonardo Jardim. Em algum momento aconteceria um tropeço desse. E tanto que o último tropeço do Flamengo foi contra o Red Bull Bragantino, né? A única derrota do Leonardo Jardim, aqueles 3-0. Depois de lá, o Flamengo desandou a ganhar todo mundo, né? Tava aí com 7 vitórias seguidas, poderia chegar a 8 seguidas, não fosse o empate lá com os Estudiantes. Aí 2 empates seguidos, acabou, o Leonardo Jardim não serve mais para nada, vamos trocar o comando técnico. Calma, gente, calma. Eu sei que tem muita gente agora triste, chateada com o resultado, enfim, mas o trabalho tem que continuar, né? Estamos aí alguns jogos da pausa para a Copa do Mundo, isso vai ser importante até para o trabalho, né, do treinador com a equipe. Bom, o Pedro, em entrevista à TV Globo, ele lamentou o empate, mas antes eu quero lembrar que aqui embaixo, vou deixar o link aqui no comentário fixado na descrição, para você adquirir seus pontos do Pix do Milhão. Tá chegando o Dia das Mães, no dia 8 de maio, vai ter o sorteio de R$2 milhões no Pix do Milhão em ação aí do Dia das Mães. Então você já pode aí adquirir seus pontos clicando no link que está aqui no comentário e também na descrição. E aqui embaixo também está passando aí os produtos do Shopping do Rafla, que você pode adquirir sem sair de casa. 2 coisas acontecem quando você compra aqui no nosso shopping. A primeira é que se for um produto rubro-negro, você ajuda diretamente o Flamengo. A segunda é que você dá uma moral aqui para o nosso canal, que somos afiliados. Então, dá uma olhada aí, vê se tem um produto que te agrada. Você pode, inclusive, presentear sua mãe, sua esposa, ou você pode se presentear. Bom, Pedro falou aí, depois do empate, a gente sabe que, tratando de clássico, a gente não pode ter nenhum cochilo, nenhum vacilo. Foi um apagão. A gente, com 2-0 no placar, com o jogo tranquilo, dominando o jogo, mas eles começaram a cruzar a bola na área e fizeram 2 gols de cruzamento. Um de escanteio e outro de cruzamento. Destacou aí o atacante. Com o resultado, o Flamengo chegou a 27 pontos no Campeonato Brasileiro, 6 atrás do líder Palmeiras. Vale destacar que o Flamengo tem um jogo a menos e tem um confronto direto com a equipe paulista. Vamos ver, né? Não pode dar mais esses moles, gente. Cruzamento na área, né? Bola aérea, tem que rever aí qual será a zaga titular. Léo Ortiz está muito mal, Eu, por mim, colocaria aí o Léo Pereira e o Danilo, né? Ou até mesmo o Vitão. Hoje o Léo Ortiz é o último da fila. Não tem a mínima condição, vem errando vários jogos. A gente precisa fazer também uma autocrítica, né? O jogador precisa reconhecer que não está num bom momento. Bom, mas deixa aí nos comentários o que você achou aí do vídeo, muito informativo, muitas opiniões também. A gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!